Filipenses capítulo 4, leremos do versículo 10 ao versículo 23. Eu pedi ao diácono Rubem que fizesse a projeção na tela, na versão Nova Almeida atualizada. Filipenses 4, de 10 a 23. Eu também farei a leitura do texto na projeção, por conta da versão que eu quero utilizar para a mensagem desta noite. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham este cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar por necessidade, ou passar necessidade, e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. No entanto, vocês fizeram bem, associando-se comigo nas aflições. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nesta questão de dar e receber, exceto vocês somente. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez vocês mandaram o bastante para as minhas necessidades. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido, desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. A nosso Deus e Pai, seja a glória para todo sempre. Amém. Saúdem cada um dos seus santos, cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo mandam saudações. Todos os santos mandam saudações, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Meus queridos, nós estamos considerando o período do mês da família, o mês do lar. E mais uma vez eu quero falar sobre as questões relacionadas à família. E eu quero começar falando sobre isto, levantando uma questão que é bem natural e talvez bem familiar a você, sobre cumprir os deveres e as funções dentro de casa. Vou repetir a frase: cumprir os deveres e as funções dentro de casa. Tanto um pai como uma mãe, tanto os filhos, principalmente filhos já um tanto crescidos, mas especialmente a função e os deveres no exercício da maternidade e no exercício da paternidade. Não é nada fácil, não é verdade? É difícil. Às vezes as dificuldades são tão grandes que os problemas vão se acumulando por conta das dificuldades encontradas. São resultados que, de repente, promovem conflitos. E, às vezes, um marido em conflito, um pai em conflito, se torna uma pessoa difícil na convivência familiar. E, às vezes, o conflito é tão grande que acaba se contaminando com ações, atitudes ou buscas fora do ambiente familiar.
E a mesma coisa pode acontecer com uma esposa, mãe, a mesma coisa. Os problemas vão se acumulando, os conflitos se instalam e aí acaba se contaminando com os pensamentos e com as buscas de soluções, por soluções, fora do ambiente familiar. Eu destaco marido, mulher, pai, filha, pai e mãe, porque para filho isso é praticamente, vamos assim dizer, no quesito ou na questão da juventude, é muito comum os filhos, os meninos, os adolescentes e os jovens agirem fora do contexto da família. Estão descobrindo o mundo, estão nas faculdades, estão nas escolas, estão começando uma vida profissional e estão tendo contato com muitas outras coisas novas, descobrindo profissões, descobrindo a namorada, descobrindo o namorado, descobrindo a vida. Mas, meus queridos, diante dessas dificuldades, como é que nós agimos? E eu quero então sugerir que nós podemos agir previamente para evitar os conflitos. E não só agirmos para evitarmos os conflitos. Evitando os conflitos, nós podemos também agir para evitar os problemas instalados. Para não tomarmos atitudes equivocadas. Para não tomarmos, não fazermos escolhas erradas. Eu quero lembrar um exemplo de mãe que venha ao nosso encontro, e o reverendo Washington hoje pela manhã, ele falou um pouco sobre esta mãe, ele pregou sobre as reações de Maria como uma mãe bem-aventurada, uma mãe feliz, uma mãe que, diante do quadro de vida em que ela se encontrava, ela procurou, na graça do Senhor, acolhimento, agiu pela graça e transmitiu graça e não se perdeu diante do quadro em que ela se encontrava. E nesta hora, nós vemos o exemplo de Maria, uma mulher humilde que Deus escolheu para uma grande missão. Nada mais, nada menos do que ser, repetindo a frase também do Washington hoje pela manhã, de ser a mãe do homem, do filho mais famoso de todos os tempos. Ser a mãe de Cristo, a mãe de Jesus. Não existe alguém mais famoso, mais importante, mais relevante do que o Filho de Deus através de Maria. Então Maria não apenas deu à luz, mas ela se colocou diante de Deus como uma mulher que realmente entendeu o propósito de Deus e não fugiu desse propósito. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 46 ao versículo 56, nós não precisamos lê-lo todo, mas os versículos 48 e 49, neles nós encontramos a síntese da atitude de Maria. Todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Porque Deus fez grandes coisas na vida de Maria e através de Maria. E essa, meus queridos irmãos, é a grande diferença que nós também podemos ter, viver e exercer. Entender os nossos papéis dentro de nossas casas, baseados na fé, baseados na confiança e na esperança em Deus, de que estamos à disposição do Criador para fazer a sua vontade. E a partir da compreensão de fazer e de viver a vontade de Deus, então nós podemos viver bem e viver em paz. Viver sem os conflitos, viver sem aqueles problemas, sem a necessidade de recorrer a fontes estranhas, a lugares estranhos e a pessoas estranhas, fora da família e fora da família de Deus, e fora da palavra de Deus e fora de Deus, para resolver os nossos problemas e as nossas lutas. O apóstolo Paulo, ele nos dá esse exemplo nesse texto. Ele não é pai, logo ele também não é mãe, porque é impossível. Então não estou falando de um pai e de uma mãe, estou falando de um homem que entendeu qual era o propósito de Deus para a sua vida.
E dentro desse propósito, nós encontramos o apóstolo Paulo interagindo, embora o texto esteja falando de várias maneiras sobre a gratidão que ele tem para com os crentes em Filipos, mas observem que além de ele falar sobre isso, ele está interagindo através dessas palavras, mostrando algo extraordinário, que é a sua resiliência. Em Deus, em Cristo, no Espírito Santo, na palavra de Deus e no propósito de Deus para a sua vida. E nisso, ele é para nós um exemplo para pensarmos agora a respeito de como nós estamos interagindo também na nossa família, na igreja, no contexto em que nós nos encontramos no momento da nossa vida, no exercício dos nossos papéis, pai, mãe, filho, líder, irmão, parente, amigo, companheiro. Quais papéis tantos que nós podemos viver, exercer? Recentemente eu li uma interessante ilustração chamada termômetro ou termostato. Está lá naquele livro Pão Diário, de 1999, que foi o primeiro livro que eu comprei para a igreja naquela época, do Pão Diário, e nós distribuímos para a igreja, né? Para mim, ele é o melhor, porque o Pão Diário existe até hoje, desde 1998, e nós passamos a comprá-lo em 1999. Né? E eu estava lendo uma das mensagens antigas lá, e eu encontrei essa ilustração que eu quero apresentá-la aqui para a igreja. Abre aspas. Numa conversa sobre a escolha de novos líderes para a comunidade, um pastor ouviu uma observação interessante. O que chamou a sua atenção foi o seguinte comentário: o problema do fulano é que ele é um termômetro e não um termostato. Logo, uma pessoa presente, um diácono, procurou explicar o enigma. Pastor, um termômetro não muda nada ao seu redor. Limita-se a registrar a temperatura. Sempre sobe e desce. O termostato também sente a temperatura, mas, além disto, ele a controla. O termostato muda a temperatura. Isso simplesmente quer dizer que podemos ser ativos ou ser passivos no meio em que nós vivemos. Nós podemos ter uma leitura do que se passa conosco, do que se passa ao nosso redor, e simplesmente não fazer nada. Mas nós também, além de termos a leitura do que se passa na nossa realidade, familiar especialmente, que é o tema do mês, nós podemos interagir de uma maneira satisfatória. Podemos mudar a temperatura de casa às vezes, quando é necessário. Podemos aquecer porque a coisa não está muito boa, mas podemos esfriar porque está muito quente. E assim, achar um equilíbrio de uma maneira inteligente, de uma maneira saudável, de uma maneira importante. Então, o texto que nós lemos, ele nos mostra que o apóstolo Paulo era uma pessoa ativa em seu meio. Só para você saber, aqui quando Paulo escreve essa epístola, ele está em prisão. E em prisão ele interage com os irmãos que estão lá fora, além daqueles que o acompanham. Ele interage de uma maneira ativa, como aquele que está mostrando e trazendo um importante equilíbrio, como o termostato faz. Apesar dos altos e baixos, apesar da circunstância, ele sabe de coisas, ele tem informações, ele tem certezas, ele tem convicções que o tornam capaz de interferir lá fora, interferir na vida das pessoas, de uma maneira que ele está sendo um instrumento nas mãos de Deus. Por exemplo, por experiência, Paulo diz que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação.
E Paulo aqui ele não é uma pessoa assim que tem aquele poder da mente ou uma pessoa indiferente. Paulo, pelo contrário, ele diz que ele aprendeu a viver em toda e qualquer situação, sabendo de uma coisa muito importante, que Deus tinha grandes propósitos a serem realizados através da sua vida, através das suas palavras e através das suas ações. Por isso ele não ia morrer de fome, ainda que ele tivesse passado fome. Ele não ia morrer naquele momento, ainda que ele estivesse em prisão. Ele não ia perder controle da situação, ainda que ele estivesse recluso. Ele não ia se perder nos caminhos da vida, como desistir da vida, se apavorar, tomar atitudes e fazer coisas inadequadas, porque ele sabia quem era o seu Deus. E sabia que Deus era o provedor de todas as coisas. Ele tinha essa certeza, nem medo o apóstolo Paulo apresenta aqui nesse contexto, porque quando se sabe, quando se tem convicção a respeito do propósito de Deus na vida, tudo é diferente. Nenhuma mulher vai ter medo de ser mãe, ainda que seja assustador, porque ela sabe que a boa mão de Deus está com ela. Nenhum jovem pai vai temer ser pai, porque ele sabe que a sua confiança em Deus o capacitará e dará condições para que a paternidade cumpra o propósito de Deus. Nenhum filho se sentirá perdido e desorientado a ponto de acabar com a sua vida ou de tomar atitude de ir buscar refúgio nas drogas ou na bebida ou em qualquer outra escolha errada fora dos caminhos de Deus, porque ele sabe que Deus conduzirá a sua vida. Ele sabe que Deus tem propósito para a sua vida. E é a respeito disto que nós como família, nós como crentes em Cristo Jesus, como igreja, é sobre esse assunto que nós precisamos aceitar, colocar nossa vida em pauta. Há um outro momento em que o apóstolo Paulo ele diz, lá na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 9, especialmente nos primeiros 10 versículos, quando ele fala sobre a dinâmica da sua vida, como é que ele vivia, como é que ele era. E ele expressa através desses 10 versículos, em quase todos os seus sentidos, aquilo que significa para ele viver dentro do plano de Deus. Olhem só o que diz, 1 Epístola aos Coríntios 9, de 1 a 10. Será que eu não sou um homem livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Por acaso vocês não são fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para os outros, certamente o sou para vocês, porque vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa diante dos que me questionam é esta: será que nós não temos o direito de comer e beber? Será que não temos o direito de levar conosco uma mulher crente como esposa, como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas? Ou será que somente eu e Barnabé temos de trabalhar para viver? Quem é que vai à guerra às suas próprias custas? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Será que eu digo isto apenas como homem? Não é verdade que a lei também o diz? Porque na lei de Moisés está escrito: não amarre a boca do boi quando ele pisa o trigo. Por acaso Deus está preocupado com bois? Será que não é certamente por nossa causa que ele está dizendo isto? É claro que é por nossa causa que isso está escrito, pois quem lavra deve fazê-lo com esperança, e o que colhe deve fazê-lo na esperança de receber a parte que lhe é devida. Meus queridos, o apóstolo Paulo está dizendo simplesmente isto: eu não temo pela minha vida, eu me entrego à realização dos propósitos de Deus, e nas mãos de Deus eu sigo adiante, eu vou adiante, eu faço o que eu tenho que fazer,
Eu planto porque eu sei que eu vou colher. Eu evangelizo porque eu sei que a mensagem cumprirá o seu propósito. A dinâmica de vida do apóstolo Paulo, na verdade, significa aqui para nós que nós também precisamos aprender a viver dentro dos propósitos do Senhor. Vamos aplicar isto à nossa casa? Vamos aplicar isso na nossa família? Vamos aplicar isso na nossa juventude? Vamos aplicar isso na maternidade e na paternidade? Vamos aplicar isso no nosso dia a dia, irmãos? Vamos seguir adiante para conhecer e experimentar o poder de Deus no curso da vida, no curso da nossa história. É isso que Paulo mostra em Filipenses 4, 11 a 13. Ele especifica exatamente isso. E quando ele diz que ele tudo pode naquele que o fortalece, que é Jesus Cristo, ele está dizendo que ele não tem nada a perder, pelo contrário, ele já tem tudo a ganhar, porque ele já ganhou na verdade. Precisamos aprender a confiar no Senhor, que sempre cumpre as suas promessas. Então Paulo chama atenção para essas três questões. O Senhor consola, o Senhor cumpre os propósitos, o Senhor cumpre as promessas, o Senhor não deixa faltar. Ele age em nós e através de nós. Por isso, a mensagem que eu quero aplicar à igreja nesta noite, na suficiência de Deus, nós podemos assumir nossos papéis. Podemos assumir as nossas funções. Eu quero dizer a você, moça, você moço, que ainda pensa na vida. Inclua aí na sua reflexão sobre a vida, que você pode ser uma bênção nas mãos de Deus, dentro do propósito do Senhor, fazendo escolhas certas. Pai, eu quero dizer a você a mesma coisa. Mãe, eu quero dizer a você a mesma coisa. Não tema. Há muitas moças algumas solteiras, outras casadas, que tremem só de falar em ser mãe. Não estou dizendo que você tem que ser mãe não, tá? Mas se Deus te chamou para isso, como chamou Maria, não tema. Confie. Você existe porque sua mãe teve a coragem de assumir o papel de ser sua mãe. Jovem, menino, moço, a paternidade te assusta? Que bom, é bom para que você tenha e assuma a responsabilidade, mas faça isso na confiança de que Deus tudo proverá. E é isto que eu quero transmitir para os irmãos, na suficiência de Deus, podemos assumir nossos papéis na jornada da vida e não nos acovardarmos. Não nos omitirmos, não nos afastarmos dos propósitos de Deus. E para que isso ocorra, meus queridos, em primeiro lugar, essas palavras nos desafiam a não olharmos para as circunstâncias com medo e insegurança, mas olharmos para o Senhor que nos ordenou segundo o seu querer e que conhece a nossa vida e sabe do que temos necessidade e sabe o quanto nós somos capazes. Deus ordena a nós a sua missão, aquilo que Ele quer que nós cumpramos na jornada da nossa vida. Passe a refletir sobre isto, que você recebeu de Deus uma ordenança especial, assim como Ele fez quando chamou Abraão, assim como Ele fez quando chamou homens e mulheres que nós encontramos na galeria dos heróis da fé, homens e mulheres que pela fé entenderam isto e foram bênçãos nas mãos do Senhor. Mas é preciso se mover diante desse desafio e não simplesmente olhar para o mundo que está difícil, olhar para as circunstâncias que assustam. É preciso crer, confiar.
É preciso agir olhando firmemente para o Senhor, não mudando o foco, não perdendo esse foco, não se afastando desse propósito, porque somos conhecidos por Deus. Ele nos conhece pelo nosso nome, e Ele nos chama pelo nosso nome para os seus benditos propósitos. Eu começo a pensar, indo para os 62 anos de idade, e convido você, que talvez seja mais velho que eu, a também, se ainda não pensou, a pensar nisso, que eu vou dizer agora. Viver até aqui valeu a pena, por uma razão, acima de todas as outras, que está acima das nossas paixões, acima das nossas circunstâncias. Valeu a pena chegar até aqui, porque nós vimos nesse tempo de vida que os propósitos de Deus vêm se cumprindo em nós e através de nós. Você já parou para pensar na sua velhice? Nos anos de vida que você tem? Eu sei que para o mais jovem é um pouco difícil pensar isto, porque ainda está ali correndo, batalhando, né? Está ali no dia a dia, matando um leão por dia, e está ali enfrentando desafio, mas o mais velho já passou por isso. Já sentiu muita coisa, já viu muita coisa. Em Cristo Jesus, a gente pôde passar por tudo. E por isso, a gente pode chegar à conclusão, valeu a pena. Principalmente, porque Deus cumpriu o seu propósito em nós e através de nós. E você que é mais jovem, que ainda não chegou aos 60, à terceira idade, como se diz, o desafio é esse: creia e vá adiante. Creia e siga adiante. Não se desespere, não tenha medo, não se espante. Saiba que Deus está conduzindo a sua história. Saiba disto. Apenas entenda o seu propósito, não fuja, não escape. Não deixe os conflitos se instalarem a ponto de desvirtuar a sua vida em busca de outras soluções em outros lugares. Tenha a humildade de Maria para buscar em Deus, o seu Salvador, a ajuda que você precisa. A segunda questão que eu quero destacar, essas palavras e a experiência e o ensino do apóstolo Paulo aqui também nos desafiam a sermos gratos a Deus nas mais diferentes fases e situações que passamos e que estamos passando. Ou seja, sermos gratos na alegria que nós já conquistamos, já tivemos, nas festas que fizemos, nas celebrações que realizamos, nos momentos de fartura, nos momentos de riqueza, a sermos gratos a Deus pelo carro novo, a sermos gratos a Deus pela casa nova, a sermos gratos a Deus pela viagem, a sermos gratos a Deus por tudo, mas especialmente sermos gratos a Deus pela salvação em Cristo Jesus, por Ele ter nos escolhidos para sermos seus filhos abençoados e não filhos da sua ira, por sermos filhos da salvação. Sermos gratos a Deus porque nós também tivemos vitória sobre os momentos das tristezas, quando faltou recurso, quando faltou dinheiro, quando a gente não conseguiu alcançar o objetivo. Ser grato a Deus no momento em que nós passamos pela doença, ser grato a Deus nos momentos em que nós passamos pela pobreza, ser gratos a Deus pela juventude que tivemos, ser gratos a Deus pela velhice que chegou. É isso que o apóstolo Paulo quer dizer, eu aprendi
E o aprendizado dele é o aprendizado da fé, da vida com Deus. Eu aprendi a viver em toda e qualquer tipo de situação. E ele cita essas situações que eu também acabei de citar. E aqui, irmãos, se encontra uma outra reflexão profunda e verdadeira sobre a essência da gratidão, que não dependem somente de circunstâncias favoráveis, mas sim dependem de uma postura de confiança e reconhecimento da soberania divina em todos os momentos. A soberania de Deus em todos os momentos. Era Deus que estava no controle, não era eu. Era Deus, lembra daquela situação? Era Deus que estava no controle, não era você. É assim que a palavra e o mesmo apóstolo Paulo nos ensina, em tudo. Por que em tudo dar graças? Porque a vontade de Deus, o propósito de Deus, se cumpriu. Por isso, foi propósito de Deus. Sabe aquele momento da provação, aquele momento da falta, aquele momento da dificuldade, aquele momento da doença? Pois é, meu irmão, nós precisamos passar por aquele momento. Não foi acaso. Lembra da Covid que nós pegamos, Randall? Não foi acaso. E outros aqui pegaram também, passaram, foram companheiros de UTI conosco. Não foi acaso. Foi um momento de Deus na nossa vida, proporcionado por Deus. Ainda que estivéssemos ali passando pelo vale da sombra da morte, mas aquele momento foi um momento em que nós aprendemos a não temer mal nenhum, porque ali nós sentimos a mão de Deus conosco. Ali nós sentimos a companhia, a graça, o poder. Ali nós descobrimos que nós estávamos por um fio, mas esse fio não era um fio qualquer, fraquinho, era um fio forte, era um fio resistente, era o fio da vida que estava nas mãos de Deus. Mulher, lembra do seu parto difícil? Pois é, você agora pode contar a história, agradecendo a Deus pelo seu filho, pela sua filha, porque a sua vida passou sim por um fio, mas a mão de Deus é que estava segurando a sua vida naquele momento. E segurando a vida do seu filho, que nasceu, e você passou, e agora você está aqui. Essas são as lições que Deus nos dá na caminhada da vida. Às vezes nós, nos nossos cultos de ação de graças, nós agradecemos pelas coisas boas. Nós preferimos bendizer ao Senhor pelos momentos alegres e felizes. Pois é, meus irmãos, nós devemos valorizar também os momentos da angústia. Porque foi naquele momento que você clamou em alta voz e Deus se fez presente na sua vida. Ah, meus amados, há tantas circunstâncias da vida no homem de Deus, na mulher de Deus, que por falta de gratidão não são compreendidos. E às vezes até vira queixa. Por que Deus deixou isso acontecer comigo? Justo comigo. Por quê? Para quê? Para quê até faz sentido, né? Mas é para você ser mais crente. É para você estar mais próximo do Senhor. É para você aprender como Paulo aprendeu, a passar sobre tudo e todas as coisas. Viver em família é assim. Tem dia que é só alegria, né? Eu acho que as mães gostariam que todos os dias fossem assim, né, amor? Levar para almoçar naquele lugar chique que a gente foi hoje, né, que a Rebeca nos deu de presente. Que não precisar fazer almoço, né? Não precisar correr lá no supermercado e comer aquela comida maravilhosa, aquela sobremesa. Ai, que delícia!
mas vamos agradecer também pelas lutas e provações. É quando nós então aprendemos que Deus é bom em todo o tempo. E não é só da boca para fora. Deus é bom em todo o tempo. Não, Deus é bom em todo o tempo mesmo. É mesmo. E eu vou falar uma coisa para você, e não estranhe o que eu vou dizer agora. Deus é bom para conosco até na hora da nossa morte. A gente não pode falar ainda, porque a gente não passou pela morte, né? A gente está aqui. Mas eu quero até aproveitar e perguntar, alguém aqui já viu alguém morrer diante dos seus olhos? Você já viu? Você já viu? Você já viu? Você já viu alguém crente, temente a Deus, firme na fé, morrer diante dos seus olhos? E você pôde ver a bondade de Deus na vida naquele momento? É isto. É isso que eu quero dizer, até na hora da morte, Deus é bom para com aqueles que nele confiam. Deus é bom em todo o tempo. E é tão bom que a gente presencia a morte em família, por exemplo. É difícil. Eu sei disso, já sepultei 3 da minha família. Sepultei meu pai, sepultei minha mãe, sepultei meu irmão. E quando eu digo eu sepultei, fui eu que preguei, fui eu que fui lá na hora do cemitério, na hora de colocar na gaveta, lá na terra. Eu que orei, eu que fiz aquele momento ali. E Deus me deu força para isto. Não foi fácil. Doeu e dói quando às vezes eu lembro e sou pego de surpresa. Mas com o passar dos anos, a gente passa pelo luto, a gente aprende. E há alguma coisa assim, pelo menos na minha experiência, não sei na sua, passado tantos anos dessas mortes em família, hoje eu consigo lembrar especialmente das coisas boas e benditas do meu pai, da minha mãe, do meu irmão. E parece que aquelas coisas ruins perderam o valor. Aquilo que me trazia raiva, por exemplo, eu tinha uma raiva do meu irmão, é verdade isso. Irmão mais velho sempre maltrata o irmão mais novo. Eu passei por isso, eu sou caçula. E não foi só um que me maltratou, não, foram 6. Eu tinha 6 antes de mim. E eu tinha lembranças de umas coisas que me magoavam muito. E quando, diante da morte, eu pensei, e agora, como é que eu vou resolver isso? Meus queridos, eu não tive que resolver. A bondade de Deus cura feridas. Desculpa eu falar de coisas pessoais assim, o pregador não precisa fazer tanto isso, mas quando eu abro um pouquinho da minha intimidade para a igreja, é para testemunhar para os irmãos isto. Deus é bom e Deus cura as feridas. É um milagre. É maravilhoso isto. Deus é bom em todo o tempo. Ele cura feridas. E por último, para terminar, o ensino do apóstolo Paulo também nos desafia a ver a realidade à nossa volta, que sejam as necessidades, que sejam as lutas, as dificuldades, as guerras. Deus nos desafia a contribuir para superação, com alegria, fazendo parte da solução do problema. Deus nos ensina e nos desafia a viver a realidade à nossa volta. Você já ouviu aquela ordem de Deus a Abraão? Claro que você já ouviu, porque eu sempre repito. Sê tu uma bênção. Mas como ser bênção? Se o negócio está feio demais? Como interagir se o momento está complicado? E a complicação de Paulo é muito maior que a nossa. Mas ele está interagindo, ele está agindo na circunstância de uma maneira tal, de
tão grande forma, de tal monta, que ele se coloca à frente. Ele é o guerreiro, ele é aquele que está ali diante dos problemas dos companheiros todos. Por quê? Ele tem Deus como seu parceiro. E como parceiro de Deus, ele crê na provisão. Ele crê na ação. Ele crê na conquista. Ele crê na realização. Porque ele sabe que Deus peleja com ele as suas pelejas. Quero lembrar você de uma palavra muito importante que Deus disse a Josué. Rapidamente, a história de Moisés. Lidera uma retirada de Israel do Egito, uma multidão. Passa 40 anos se relacionando com esse povo no deserto. Deus impede que Moisés entre com o povo na terra prometida. E olha que eles passaram por muitas provações nesses 40 anos. E Moisés é impedido de entrar em Canaã. Então Deus levanta Josué, que é um remanescente dos antigos, porque nesses 40 anos quase todo mundo morreu, sobrou ele e Calebe. E Deus então coloca Josué à frente do povo de Israel para que ele lidere a entrada de Israel na terra prometida. E não é só entrar, é conquistar, é lutar, tem guerras e guerras, tem que demarcar território, tem que dividir as heranças para as tribos, tem que estabelecer a ordem, tem que ajuizar sobre aquele contexto todo, uma administração absurda. Josué treme. Então Deus diz assim a Josué: Josué, não temas, nem te espantes, porque onde você colocar a planta do seu pé, eu te darei como possessão, por herança. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Vou repetir. Disse Deus: eu estou contigo. Irmã, irmão, em qualquer das funções da sua vida, não importa. Sei, vai ter estresse, vai ter susto, vai ter improvisos, vai ter traição, vai faltar recursos. Mas Deus não vai faltar. É isto que eu termino a mensagem dizendo: Deus está presente. Querida, você que é jovem e quer ter a bênção de um bom companheiro como marido, um bom namorado, um bom noivo, um bom marido, não vá atrás de outras coisas em outros lugares. Conte com Deus contigo para você fazer a escolha certa. E quando chegar a hora de você ser mãe, confie, Deus está contigo. Deus estará contigo. Você não vai ser mãe sozinha. E quando for para educar, alimentar e cuidar do seu filho, pois é, Deus estará contigo, não é, Mauesa? Deus estará contigo. E é esta parceria que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele sabe que Deus não vai faltar. Olhe para a realidade à sua volta. Seja ativo, se envolva. E então você entenderá o que é a importância da parceria que o apóstolo Paulo se refere no versículo 14 ao versículo 16. Então, diante da necessidade, você verá que Deus dará o livramento. Versículo 17. E então você entoará um momento e terá um momento de adoração a Deus pela generosidade de pessoas que você nem contava
que Deus enviará como anjos. Deus usará como anjos na sua vida. Eu já contei, mas vou repetir. A Nilza vai se lembrar, nós começamos um ministério numa igreja muito pequena, muito pobre, muito difícil. E foi o momento em que nós aceitamos o ministério naquela cidade, naquela região, de uma forma extremamente incipiente. Hoje eu penso assim, eu imagino assim, é impensável hoje um jovem pastor assumir daquilo que nós, da maneira com que nós assumimos. Tudo difícil. Tudo difícil. E a Nilza de vez em quando falava assim, amor, acabou arroz, acabou feijão, geladeira vazia, não tem leite. E ela me falava isso às vezes na hora que eu estava saindo para fazer uma visita, na hora que eu estava indo para o gabinete pastoral, na hora que eu estava indo para trabalhar na construção da igreja, que nós estávamos mexendo na construção do templo. E eu me lembro de dizer para ela, Deus proverá. Deus proverá. E eu me lembro que naquela época nós ficamos magrinhos, né? Magrinhos, vocês nem imaginam. O Júnior era novinho, era bebê. Ele mamava aí de 3 em 3 horas. Tadinha da Nilza, a Nilza foi uma super mãe. O menino nasceu com 4,2 quilos, pesado. E mamava, que era um bezerro. E a Nilza diminuía. Meus irmãos, era um favo de ovo que chegava e a gente não pedia para ninguém, não. Era uma campainha que tocava, uma compra de supermercado. E a gente não reclamava para ninguém, ninguém sabia. E o Júnior cresceu forte. A Nilza venceu, está ali. A igreja está lá, forte. Saiu daquela situação, Deus abençoou. Eu vim para São Paulo, outro pastor assumiu lá e o ministério continuou. Eu fazia visitas a pé, porque não tinha nem bicicleta. Depois arranjamos uma bicicleta para visitar os membros da igreja. Estrada de terra empoeirada, que o pneu da bicicleta ficava até entalado naquela terra, porque não conseguia pedalar direito. Descia, empurrava, e quando era lama, cobria o sapato de lama. Meus irmãos, é isto. Deus envia cuidadores e soluções. Eu louvo a Deus hoje pelo conforto que temos na bela casa que moramos, no belo carro que temos, os recursos que temos. Eu bendigo a Deus porque Ele acrescentou muito, mas muito mais do que nós até merecemos. E eu posso dizer, Ele me deu 30 anos quase aqui com vocês, para caminharmos juntos. Onde são as nossas maiores conquistas? Em tudo e em todas as coisas na nossa vida. É isso que Paulo está dizendo sobre a vida. E você pode ser diretor da empresa, você pode ser funcionário, você pode ser dono, você pode ser... O que importa você seja onde você está. Dona de casa, saiba disso. Deus, com a sua parceria conosco, Ele nos fará superar com alegria, por termos feito parte daquelas circunstâncias, por termos passado por aquilo tudo, por ter sido pai, por ter sido mãe, por ter sido pastor, por ter sido empregado, por ter sido dono. Deus te dará alegria, porque valeu a pena ter feito o que tinha que ser feito. Deus dará. Então, meus irmãos, nosso tempo, ele está impregnado de influências e fórmulas de realizações voltadas apenas para o nosso centro, como que o que importa
é a felicidade individual nas ilusões da vida. E, infelizmente, muita gente tem sido só termômetro, não tem sido termostato na fé, na caminhada com Deus. Que o Senhor Deus te abençoe e que você possa viver a sua vida e de vez em quando e de vez em sempre fazer a leitura do Salmo 34, que eu convido você para abrir e terminarmos a mensagem com ele. Salmo 34. Então pensa aí agora na sua família, no seu papel de mãe, no seu papel de pai, no seu trabalho como funcionário da empresa, ou dono da empresa, ou profissão autônoma, no meio em que você vive, em que você se encontra. Leia de vez em quando essas palavras. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor, os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor e todos juntos lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele ficarão radiantes, o rosto deles jamais se cobrirá de vexame. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é quem nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Amém? Convido você a orar agora uma oração de gratidão, com suas palavras, com a inspiração do salmista. Aí agora, baixe sua cabeça em reverência ao Senhor e bendiga ao Senhor. Bendizer quer dizer falar bem. Bendiga ao Senhor por todos os seus benefícios para contigo. Especialmente você que é mãe e você que é filho. Bendiga ao Senhor.